Hoje tivemos algumas boas notícias, né? Como por exemplo, parece que o Senado aprovou realmente aquele teto, aquele teto máximo, né? Da cobrança de ICMS dos estados em relação a combustíveis e energia, né? Porque por considerá-los bens essenciais, né? Que realmente a gente vive sem eletricidade, não. Na verdade, não deveria haver imposto nenhum sobre esse tipo de coisa. Deveria ser abolido qualquer imposto, independentemente se ele é essencial ou não. Mas é muito claro que uma diminuição nos tributos é extremamente positiva. A mídia esquerdista toda, ela fala que não, que isso não é garantia, que o preço final ao consumidor não vai ser reduzido. Bom, é aquilo, preço mais baixo é melhor para o consumidor. Os estados vão sim ter problemas financeiros depois disso, mas isso é problema dos estados, eles que cortem gastos. Isso não tem nada a ver, isso não é problema, né, do consumidor final. Isso não é problema do consumidor final. E é óbvio que o consumidor final pode sim exigir uma redução no valor da sua cobrança da conta de luz e esse tipo de coisa. Porque se reduzir o imposto, você teve quer dizer, o dinheiro que é para o Estado não vai mais. Então, é certo que tenha um reajuste nas contas de luz e que fiquem mais baratas. Essa foi uma das notícias positivas do dia, mas eu queria fazer um comentário mais longo em relação a, por exemplo, a bancada ruralista e evangélica dão aval à PEC que anula decisões do STF. Vocês sabem que eu faço críticas ao STF aqui constantemente, porque praticamente é um tribunal político. Eles são um partido político já. É um ativismo judicial de outro patamar. É um patamar muito acima do que se entendiam como ativismo judicial, que já era ridículo. O que é o ativismo judiciário? É quando o juiz ele pega para si uma função que não era dele. O juiz ele tem que julgar e decidir conforme a lei. O que o ativismo judiciário é? Ele interpreta a lei da forma como ele bem entende. É assim que os ministros do STF decidem alguns casos ali polêmicos, que eles entendem que não, que tem que ser feito assim, que alguma coisa aconteceu, tinha alguma lacuna, né? Eles alegam, né? Tinha alguma lacuna, ou eles interpretam conforme eles entendem, né? Tipo, não, a lei quis dizer isso, sendo que não dizia nada disso. Então, e o STF, obviamente, ele está com a sua moral absolutamente abalada. Qualquer coisa que seja para controlar o STF tem meu apoio, porque o STF hoje é um superpoder, ele já extrapolou seus poderes. Então, lá, integrantes das bancadas evangélica e do agronegócio entraram no circuito para apoiar a proposta de emenda à Constituição que dá ao Congresso o poder de derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. Patrocinado pela cúpula do Centrão, o texto da PEC permite que deputados e senadores possam anular julgamentos que não tenham decisões por unanimidade dos ministros da Corte, como revelou o Estadão. Bom, o Congresso também não é flor que se cheire. Nós sabemos que o Congresso é uma das piores coisas do Brasil, se não a pior. Só que pelo menos o Congresso, mesmo sendo horrível, ele não criminalizou a homofobia e também não legalizou o aborto, como quer o STF, como já decidiu algumas vezes polemicamente alguns ministros do STF quando deram um aval para aborto, mesmo sem nenhum daqueles casos previstos em lei, a realização do aborto. Você vê que o STF são 11 ministros, então um STF para ser comprado é muito mais fácil. Se você quer apoiar uma pauta e você quer comprar alguém, é muito mais fácil você comprar, sei lá, 3, 4 ministros do STF, que é o que acontece. Já os congressistas são milhares, são centenas deles. São 500, 600, 700, então você tem que gastar muito dinheiro para comprá-los. E muitos ali têm as suas posições políticas já muito bem definidas. Obviamente que os ministros do STF já são esquerdistas por natureza, porque foram nomeados pelo Lula e pela Dilma, a maioria deles. Então você tem toda essa questão polêmica. Os ministros do STF são muito mais de esquerda e não representam o Brasil de um nível muito maior do que, por exemplo, o Congresso. Pelo menos o Congresso ele representa a política brasileira.
Querendo ou não, é muito melhor uma lei que saia do Congresso, mesmo que horrível, do que uma decisão polêmica do STF que não tem legitimidade nenhuma mais. Então, mesmo após repercussão negativa, que repercussão negativa? Eu nunca vi isso. As duas frentes assumiram a intenção de bancar a tramitação da PEC. Alegam que o texto tenta conter o que consideram ser ativismo judiciário quando o Supremo julga temas que ainda não são consenso no Congresso, como a criminalização da homofobia. Cara, a criminalização da homofobia nada mais é do que foi um abuso completo desse ativismo judiciário que ignorou o pensamento muito mais conservador do Congresso. O pior de tudo é que o malabarismo dos ministros do STF foi tão absurdo que eles consideraram um ato de homofobia igual ao racismo. Então aquilo é uma palhaçada. Eles equipararam uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Simplesmente para o quê? Para lá fazer o que eles querem, né? Esses ministros do STF, eles, além de serem esquerdistas, eles abusam do poder que eles possuem. Que o ministro ele deve julgar, não criar leis ou equiparar leis de uma forma como eles equiparam atualmente. E eles são um grande entrave da liberdade de expressão que tem no país. Né? É um absurdo sem tamanho, é um absurdo sem tamanho. E você vê uma manobra gigantesca do establishment esquerdista para travar esse tipo de coisa, para travar uma liderança mais conservadora. E eles tentam passar esse tipo de coisa para acabar com a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Olha lá, a bancada ruralista tem 245 integrantes na Câmara e 39 no Senado atualmente. É uma bancada forte. 39 no Senado, meu amigo. É muita gente. Eu acho que é uma bancada mais forte que a bancada esquerdista, hein? Olha, se juntar esses caras aí, dá pra derrubar essa coisa mesmo. Apesar de que a gente sabe que vai dar uma crise institucional do caramba, né? A Frente Parlamentar Evangélica, por sua vez, reúne 201 deputados e 8 senadores. Não é tão grande assim. Defensores da proposta esperam que o apoio de representantes do agronegócio evangélico seja o suficiente para alcançar as 171 assinaturas necessárias para fazer a PEC andar na Câmara. O texto tem recebido assinaturas inicialmente de parlamentares do PL, partido do Jair Bolsonaro, que tem feito críticas constantes aos ministros supremos, assim como eles querem fazer constantemente com a gente, nós também queremos colocar um freio. Tá correto, disse o vice-líder da legenda na Câmara, que assinou a PEC apresentada pelo deputado Domingos Sávio, aliado do governo e do presidente da Câmara, Arthur Lira. A proposta ao qual o cidadão teve acesso dá ao Congresso o poder de revogar julgamentos da mais alta corte do país sempre que a decisão judicial não for unânime e houver uma alegada extrapolação dos limites constitucionais. Os julgamentos poderiam ser tomados pelos parlamentares por meio da aprovação de projeto de decreto legislativo na Câmara e no Senado, proposta que hoje só tem força para derrubar atos do presidente. Obviamente, aquilo é uma decisão que derruba, é um ato do Congresso que derruba a decisão do STF, que pode derrubar esse ato. Então você sabe que é uma coisa complicada. É aquilo que eu disse. A dissolução do STF, no fim das contas, vai ser a única salvação. E não digo dissolução no sentido de acabar com o judiciário, alguma coisa do tipo, não. Mas de inserir com outras pessoas dentro. Eu acredito até hoje que tem que ter, sim, o STF ou qualquer órgão máximo do judiciário tem que ter juízes de carreira, não ministros nomeados por ex-presidiários ou pessoas que tiveram seu impeachment, né, ou tiveram impeachment, como o caso da Dilma Rousseff. Os ruralistas formam um dos grupos mais interessados na PEC. A bancada ruralista é a maior bancada que existe, né? A cúpula da bancada evita se posicionar formalmente, mas liberou integrantes a endossarem a proposta. Quem quiser assinar, assina. Nós temos de ficar de bem com o judiciário porque eles têm pautas muito importantes para nós lá que já estão no plano de julgamento. Então não podemos ficar criando problema lá. No grupo evangélico, a crítica à atuação do Supremo na criminalização da homofobia, na autorização do aborto em caso de anencefalia e nas exceções durante a pandemia de Covid, que atingiram a igreja. Sempre bem-vindo, afirmou o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Perfeito.
quando questionado sobre a PEC. Já o presidente da Comissão de Justiça da Câmara, Arthur Oliveira Maia, classificou a PEC como despropositada, mas afirmou que não tem preconceito de discutir qualquer proposta no órgão. A juíza Renata Gil, presidente da Associação de Magistrados do Brasil, afirmou que o texto viola a independência e a harmonia dos poderes ao permitir a senadores e deputados a possibilidade de cassar decisões do Supremo. Ao Congresso compete redigir os marcos normativos. Qualquer atuação em sentido contrário, além de representar uma afronta ao equilíbrio republicano ao sistema de freios e contrapesos, importará em agressão ao próprio regime democrático. Coisa que o STF faz. Então o STF agride constantemente o regime democrático, né? Exatamente esse é o ponto. O STF faz isso. O ativismo judiciário, ele precisa ser quebrado, ele precisa ser destruído. O juiz ele tem que decidir conforme que está na lei, e ponto final. E não tem que ficar dando interpretações. Eu acho que a questão não é nem travar, a questão não é nem uma PEC, eu acho que a PEC mais correta não é nem uma PEC para acaçar decisões de magistrados, não. Simples. Interprete-se a lei conforme a lei. Aborto é proibido, só é permitido em alguns casos. Homofobia não é crime porque não tem lei nenhuma dizendo que homofobia é crime. Simples. Simples. A mesma coisa das fake news. Eles querem passar que as fake news é um crime. Não é. Eles têm que criar uma lei. Se não for criada uma lei, eles não podem interpretar dessa forma. É muito grave a situação que a gente vive no STF, é um ativismo judiciário muito forte. Eles dão decisões que não tem nada a ver com o que estão na lei. Eles, por exemplo, a questão da mulher lá do Daniel Silveira, que o Alexandre de Moraes lá penhorou, bloqueou a conta dela. Ele baseou num artigo que, né, você não pode ajudar quem é perseguido, que está sendo processado pela lei. Mas nesse próprio artigo tem um parágrafo único que fala: quem é parente ou cônjuge, ou quem tem algum laço sanguíneo com essa pessoa, é isento de pena. Então ele esquece isso. Você vê que o STF ele não interpreta conforme a lei, ele é um órgão político. Ele é um órgão político. E essa é a gravidade, e esse é o problema desse ativismo judiciário. Quando você criou lá uma interpretação de que união estável, na verdade as pessoas não sabem, mas o casamento ele ainda acontece só entre homem e mulher, o casamento religioso. O que se entendeu e o que se equiparou foi a união estável. A união estável é que equiparou todo mundo, o homem, né? União homoafetiva, criou essa questão da união homoafetiva. Porém, isso foi uma inovação que não trouxe prejuízos a ninguém. A criminalização da homofobia trouxe muitos problemas, porque isso criminalizou, se tornou crime uma coisa que não foi legalizada, não foi tipificada, não está na lei. Então foi uma interpretação além do que está. E o que o STF decidiu? Que o legislativo foi omisso. Sendo que não é uma coisa que a sociedade quer. Não é uma coisa que a sociedade quer porque os progressistas que estão lá, os congressistas que estão lá, não entenderam assim. Já houve diversos projetos desse tipo e foi negado. A alegação do STF é assim como o aborto. A opinião popular não importa. Eles falam de democracia, mas o que é democracia? É a opinião do povo. O que é uma democracia? É você votar num político para ele ir lá e te representar. É isso, a democracia é isso. É você votar em alguém para alguém te representar. A democracia brasileira é essa. Não tem outro entendimento. Não é para ser democracia não tem que ser de esquerda. Para esse povo, sim. Para ser democracia tem que ser de esquerda, tem que ser progressista. Tem que ser progressista, tem que voltar para a esquerda. Tem que ser contra a liberdade de expressão. Né? Que nem aquela desculpinha de discurso de ódio, né? Sempre ali no meio para calar as pessoas. Né? Você fala, não, isso é discurso de ódio. Entendeu? É sempre essa desculpa, é sempre a mesma desculpa.
Agora você vê, por exemplo, o mesmo sendo aplicado a algumas pessoas, não sendo aplicados a todo mundo, porque obviamente são de esquerda. Você vê, por exemplo, diversas coisas que o PT já disse que foi um absurdo, podia até se enquadrar em fake news. O próprio PT falou que o Alexandre de Moraes é advogado do PCC. Aconteceu alguma coisa com o PT? Não. Então, é irrefutável. O STF é um partido político, merece sim ser freado. Eles desrespeitam os freios e contrapesos, abusam do seu poder de julgar, eles legislam toda hora. Poder judiciário não é legislador, ele deve cumprir o que está na lei, somente isso. Não pode ter interpretação conforme o que eles entendem. O que eles entendem não importa. Eles estão lá para cumprir a lei, eles não fazem isso. Então, a única minha crítica que eu faço a isso aqui é que o projeto está errado. Você não deveria criar esse tipo de coisa. Você deveria falar o quê? Vamos acabar com o ativismo judiciário. Fica proibido o juiz interpretar a lei da forma que ele quiser. Ele tem que interpretar a lei como ela está escrita. Estritamente como ela está escrita. Aí sim falar, decisões como a criminalização da homofobia devem ser cassadas. Por quê? Porque foi ativismo judiciário. Coisas desse tipo têm que ser definidas pelo Congresso, e o Congresso não entendeu que assim deve ser definido. Simples. A mesma coisa em relação ao aborto. O STF quer legalizar o aborto até a 13ª semana. Há um interesse nisso. Já foi legalizado em alguns momentos. Principalmente pelo Barroso, que é um esquerdista que defendeu o terrorista lá da Itália, Cesare Battisti, foi um defensor ativo de um terrorista condenado à prisão perpétua, que nem a esquerda o tolera na Itália. Mas quem é criminoso é quem proíbe o aborto. Então você vê como a pessoa é maligna. A pessoa maligna, a pessoa é má. Realmente ela é má. Foi nomeada pela Dilma Rousseff. Então você percebe o quanto a pessoa é ruim. A pessoa foi nomeada a um cargo pela uma das piores líderes de todos os tempos, que só fez cagada. Quebrou o país que tinha um caminho para dar certo. E ela fortaleceu ainda mais o Petrolão. Então é só abraço, disse tudo que eu tinha para dizer. Realmente eu acho que não tem muito mais o que ser dito. Aí tem uma notícia que fala que é tudo mentira, dizer ex-governador petista sobre ICMS. Só retomando o ponto do ICMS, né? Diz ex-governador petista sobre corte no ICMS. Retiraram a CID em 2017, naquela greve dos caminhoneiros, receitas que garantiram por anos e preços adequados para combustíveis e manutenção da malha rodoviária. Disseram que iam cair o preço dos combustíveis. Porque os preços caíram? Não, dobraram rapidamente de valor. E a buraqueira de lá para cá só cresce nas rodovias. Bom, isso é questão de rodovia, muitas rodovias são estaduais, então isso é questão do estado. Então, você tem muito buraco em Piauí, né? Porque esse cara que comentou, o governador do Piauí, é por conta dele mesmo. Então, se tem muito buraco em Piauí, é por conta dele mesmo. Final de 2021, milagre da vez será congelar esse mês. E assim foi feito. A partir de 1º de novembro de 2021, não teve alteração do valor e ficou fixado de ICMS dos combustíveis. Os estados abriram mão de 37 bilhões de preços de gasolina e diesel e não cair. A inflação ia cair. Caíram não. A gasolina aumentou o preço em 46%, o óleo diesel acima disto. Bom, primeira coisa, crise mundial. O aumento de preço ia acontecer de qualquer jeito. Poderia ter acontecido um aumento ainda maior. Então é até um alívio isso. Até um alívio isso. Ninguém disse que não vai aumentar. O que pode acontecer é uma diminuição temporária, mas que depois vai ter um reajuste. Ainda mais na atual crise financeira por conta da guerra e a própria pandemia desses caras aí. Né? Os caras falam, fica em casa, economia. A gente vê depois, né?
Só Deus para proteger o povo brasileiro. O cara é petista falando em Deus. O cara deve ser um ateu. O cara deve ser um ateu irreligioso, degenerado, fica falando esse tipo de coisa. Bom, enfim. Todo imposto é roubo. Todo imposto é roubo. Qualquer corte em imposto é maravilhoso. Qualquer corte, mesmo que mínimo, imposto é maravilhoso. Deveria haver a corte de todos os impostos. Mas é isso aí. Um abraço, deixa um like no meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais e é isso. Comentem aqui embaixo. Vídeo falando sobre duas notícias boas, corte do ICMS. E vamos ver vamos ver se o Congresso consegue fazer alguma coisa para finalmente controlar o STF, né? Botar o STF numa coleira. Não é a melhor alternativa, mas enfim, é o que tem para agora, né? Vamos ver o que pode se destrinchar disso, vamos ver o que vai acontecer no fim de tudo, né? Vamos ver se eles vão buscar um acordo, o STF vai parar um pouco, porque você sabe, né? Apesar do STF ter a palavra final, os congressistas podem simplesmente falar, vamos fazer o impeachment então dos ministros. Mas é isso, um abraço.